Há muito tempo, durante o nascimento da civilização, os grandes ancestrais descobriram o poder das forças da tinturaria. Representaram-nas como Sol e Lua e canalizaram essas forças para as suas indumentárias. Após anos de escravidão, as forças da tinturaria vermelha lutaram pela posse do poder e dignidade. Conquistaram terras, dominaram reinos, valeram mais que ouro. Chegaram tão longe que hoje estão sentados ao lado da Rainha Europa e dominam todo o império da tinturaria vermelha. Muitos séculos se passaram e uma nova força apareceu para se juntar ao reino. Hoje, o reino da tinturaria é partilhado pela representação do Sol e Lua, mais concretamente, pela força de tinturaria vermelha e azul. Eles mostraram ao mundo a cor e um lugar na história, mas um novo capítulo está pronto a ser escrito na Guerra dos Tintureiros. Na Idade Média, duas cores lideravam o reino da tinturaria da Europa. Simbolizados pelo Sol e a Lua, Hermes e Pastel eram duqueses da rainha na representação da tinturaria vermelha e azul do reino. Mas Pastel não teve uma vida fácil até chegar ao poder. Antes de se tornar cor azul, ele era considerado por todos como cor preta. E a sua ascensão à cor não agradou o clero. Era considerado cor das trevas e do inferno. Chamavam-lhe mesmo Cor do Diabo. Ficou famoso entre vários artistas que usavam a sua cor em diversos quadros, contrariando assim todas as tendências e desobedecendo a toda a igreja. O seu poder também serviu moeda de troca no grande resgate de Francisco I na Batalha de Pavia. O pagamento desse resgate deu ainda mais popularidade e riqueza a Pastel, que se tornou o Duque do Reino. Agora sim, algum respeito e dignidade. Longa vida à roupa azul! Mas com o passar dos anos, a qualidade do tecido e a classe social tornaram-se fatores importantíssimos na hora de tingir. O que fez com que o povo perdesse o direito à cor azul. No final do século XV, chega à Europa índigo, vindo da Índia, acompanhado do navegador Vasco da Gama. Mas a sua chegada começou por ser indiferente aos olhos do povo. Bem-vindo à Europa, Índigo. A partir de agora, este é o teu povo. Mostra-lhes o que vales. Bem, bem-aja a todos. O meu nome é Índigo e vim das terras das Índias. Aceite este meu manto azul. Ai meu Deus, Ganesha. Vá, parou! Bem, para que se lembrem sempre de mim, aqui fica o meu presente para vós. Vamos lá, o espetáculo acabou. Temos muita coisa a fazer. Saudações, madame. Trago comigo o Índigo. A sua habilidade poderá ser uma mais-valia para o Duque Pastel poder alargar a cor azul a todas as pessoas do reino. Fantástico, que maravilha! Já há muito que tinha ouvido falar de si. É um enorme prazer conhecê-lo, meu caro. Permita que lhe apresente o castelo. Nem acredito que estou a conhecer Índigo. Então, fala-me da tua cor. Não vens mesmo de um mineral precioso, pois não? Não, senhor, venho de uma planta. Que interessante. Eu também. Uau! E é verdade que consegues tingir vários tons de azul rapidamente? Sim, mas Em qualquer tecido? que eu tenha conhecimento, penso que... Que encantador! Bem, deves estar cansado da viagem. Não quero que percas esse teu dom. Inútil. Quiseram que Índigo tingisse todos os tecidos das vossas roupas? Não vos julgo. Todos erramos. Mas Deus mostrou-me que estamos todos enganados.
Estão a ver? Índigo é obra do diabo. Ordeno que queimem todas as roupas tingidas por índigo. Quem desobedecer esta ordem terá direito a pena de morte. Vamos por partes. Eu solto-te e tu espalhas a tua cor clandestinamente. Tu fazes o que eu te digo e eu dar-te-ei o lugar de pastel. Vai! Corre! Sem saber se o que iria fazer era o mais correto, Índigo decide seguir os conselhos da Duquesa Kermes. E a notícia do seu regresso é bem recebida pelo povo, que não teve medo de represálias, mas o assunto era considerado tabu. A verdade é que Índigo tingia qualquer tecido a qualquer pessoa e por um preço muito inferior ao do Duque Pastel. Dias passaram e Índigo cumpriu as ordens da Duquesa Kermes. Agora, todos tinham uma peça de roupa azul. Desde o mais velho ao mais novo, da pessoa mais nobre ao mais nobre cachorro. Índigo. Fogueira! Esta noite! Nessa noite, houve um novo massacre para quem desrespeitou as ordens do Duque Pastel. Temos de chamar Índigo ao castelo. O pastel está descontrolado e está a fazer com o Índigo o que fizeram com ele. Índigo! É da rainha! Ela quer ver-te no castelo! Índigo, por que desapareceste? E agora regressas assim espalhando azul deliberadamente? Vossa Majestade, eu fui forçado a desaparecer. A minha intenção era fazer com que a tinturaria azul fosse mais acessível a todos, não discriminar classes, géneros ou raças. Pretendia ajudar o Duque Pastel com isso. Da mesma forma que o Sol e a Lua nascem para todos, queria que às forças Sol e Lua acontecesse o mesmo. Um gesto nobre. Indigno do reino. Mas quem te forçou a desaparecer? Eu posso ter tido alguma culpa nisso, bem como algumas mortes consequentes a isso, mas foi tudo por boa causa. Devemos ter regras na distribuição de cores. Qual é? Não faz sentido o povo vestir a mesma cor que a rainha. Tens de perceber, Pastel, que um reino é feito por quem lá vive. E a rainha também é feita pelo seu povo. Não estás à altura dessa função, Pastel. Bem-vindo ao reino do Índigo, o nosso ouro azul. É uma honra servir o reino, mas não é minha intenção este cargo nem todo este luxo. Percebo-te, mas este reino precisa de ti. Aceita a força da lua. Pelo reino, aceita então esta importante responsabilidade, mas só se assumir juntamente com Pastel. Somos ambos a mesma cor. A rainha cedeu e Pastel tornou-se o braço direito do Duque Índigo. Juntos, têm um papel na tinturaria azul. A verdade é que a cor azul virou moda no reino da Europa. Manteve-se durante muitos séculos e permanece até aos dias de hoje. Grande parte dessa moda deveu-se a Índigo, que juntamente com o comerciante Levi Strauss, criaram o que ainda hoje chamamos de jeans. E o que outrora era visto como diferença, hoje é visto como indiferença, pois podemos encontrar cor azul em toda e qualquer peça de vestuário.